Olá, eu sou a Bela Margarida e este é o vídeo número 4 da série Semana do Foco. Ao longo desta semana, Semana do Foco, nós estivemos a produzir alguns vídeos, algumas aulas e que te trouxeram até aqui. Se por acaso ainda não viste todas as aulas, aproveita, aqui em baixo vai ficar o atalho para cada uma das aulas e lembra-te, estas aulas só vão estar disponíveis até domingo, portanto aproveita para ver. E sim, também mesmo nos atalhos que eu envio por e-mail depois vão deixar de funcionar. Portanto, está na hora de tu aproveitares e veres todos os vídeos, ok? A aula de hoje tem por objetivo responder às tuas questões e tenho aqui a lista daquelas questões que foram colocadas lá no grupo do Telegram. Mas antes de passarmos a esta parte prática, vamos falar um pouco do que foi este nosso percurso até hoje. O meu objetivo com a Semana do Foco era fornecer-te tudo o que seria necessário para começares do ponto onde estás até atingires o teu objetivo. E para atingires o teu objetivo, o que é que tens que fazer? É identificá-lo. E essa foi a nossa primeira aula. Identificação do teu objetivo, escrita do objetivo de forma usando o modelo SMART e de forma ecológica para ti. Já tens o teu objetivo escrito, isso é o primeiro passo para que possas iniciar a tua caminhada com foco e com um motivo para agir. Muitas pessoas costumam dizer: eu não tenho motivação. Se não tens motivo para a ação, é porque não tens um objetivo bem definido e um objetivo que faça tu sentires um friozinho na barriga quando chegares a esse ou quando pensas nesse objetivo. Traça o teu objetivo se ainda não chegaste a traçá-lo, ok? Na aula 2, a aula 2 foi para compreendermos o conceito e falamos na aula 2 de vários conceitos. Basicamente, o nosso objetivo aqui, com a Semana do Foco, é estimular-te para que faças uma alimentação baseada em alimentos de verdade, em comida de verdade e utilizando como pano de fundo um estilo paleo ou que cries o teu estilo paleo. E para isso o que nós fizemos foi apresentar vários conceitos nos quais podemos integrar a base que é a comida de verdade e depois disso, sim, depois de conheceres tudo, faz sentido escolheres aquele que é mais significativo para ti. Depois, na aula 3, a aula que tivemos ontem, estivemos a ver como é que se cria a lista de compras e o que é importante. Eu disse-te desde o primeiro dia que optei por fazer as gravações das aulas aqui, neste espaço, na nossa cozinha, na minha cozinha. Para quê? Para que sempre que te lembres da Semana do Foco, associes a Semana do Foco, esta tua experiência, a uma semana que te ensina a teres um estilo de vida com base na alimentação de forma muito mais saudável, que te permite essencialmente otimizares a tua saúde, seja perdendo peso, seja regulando os valores das tuas análises, seja aproveitares para regulares a tua tensão arterial, seja para teres mais energia, não importa. O teu objetivo, se depende do estilo de vida, passa pela alimentação e a alimentação acontece em muito na cozinha. É por isso que eu continuo aqui na cozinha. E
Também já deixei lá no grupo do Telegram como apoio às aulas, como apoio a estas 3 aulas, 3 PDFs. O último é uma compilação de várias receitas, bem ao meu estilo paleo, e espero que gostes e que seja útil para ti. E então vamos agora à aula de hoje. Como disse, estive a selecionar algumas das perguntas e vamos ver aquelas que são mais relevantes e que fazem sentido nós falarmos, porque foram aquelas que me foram apresentadas. Uma das principais é sobre fome e a vontade de fazer lanches a meio da tarde. Peço desculpa. E como é que podemos resolver isto? O que é que acontece se nós almoçamos e dali a 3 ou 4 horas estamos com fome? Isso quer dizer que, basicamente, aquilo que nós comemos precisa de ser revisto. Provavelmente foste moderado na quantidade de proteína ou estiveste a eliminar ao máximo a gordura natural que existe nos alimentos ou não os temperaste com uma fonte de gordura. A proteína, principalmente, é a principal fonte de saciedade. Se não consegues estar mais do que 3 horas sem sentir fome, e fome real, porque podes também ter fome de hábito ou fome emocional, se realmente tens fome real, é porque a tua última refeição, a tua refeição anterior a esta, fome, foi uma refeição que não foi suficiente em termos de proteína animal. Então, revê a tua última refeição, corrige amanhã e verifica se realmente continuas com essa fome à mesma hora. Repara, isto só vai fazer com que essa fome passe se essa fome for real. Se for emocional, e isso é fácil de descobrir se a fome é real ou emocional. A fome real é uma fome que te dá e que tu comes qualquer coisa que te esteja à frente. A fome emocional é aquela fome que te vai levar apenas a consumir um determinado alimento. Ou seja, eu tenho fome e vou comer um bolo de chocolate. Se não for o bolo de chocolate já não me apetece, já não tenho fome. Essa é uma fome emocional. Logo, não é o comer mais proteína na refeição anterior que provavelmente só por isso vai te passar essa fome emocional. Fome de hábito é aquela que nós temos sempre à mesma hora e chega a hora do almoço e então começa o estômago a dar horas e distraímos-nos com qualquer coisa e depois até falamos, há pouco senti fome, mas essa fome já desapareceu. Era uma fome de hábito, era só o teu relógio biológico a dizer, olha lá, tu costumas comer a esta hora, mas está tudo bem se tu não comeres, vês? Até não tinhas tanta fome. Eu só quis te avisar que provavelmente poderias querer ir comer a esta hora. Então, repara que com esta pergunta sobre fomes e lanches, nós já tocamos aqui num ponto que é fundamental, os 3 tipos de fome. É importante que tenhas isso presente no teu dia-a-dia para poderes saber quando é que estás a alimentar-te por fome real, por fome emocional ou por fome de hábito. Outra pergunta foi, o que é que eu devo fazer quando tenho uma enorme vontade de comer doces e hidratos de carbono? Bom, de certa forma esta pergunta acabou de ser respondida. Se a fome é essencialmente por doces e por hidratos de carbono, pode ser
é uma fome focada para aquele alimento, logo pode ser uma fome emocional. Mas também pode ser uma questão de ainda estarmos a nos adaptar. E então o que convém é mesmo, reforça as tuas refeições com proteína e não tenhas medo das gorduras naturais que existem nos alimentos. Se vais comer carne, por exemplo, de frango, não precisas estar a retirar a pele, até porque frango com pele, uma pele crocante, estaladiça, tem muito mais sabor do que um peitinho de frango cozido ao vapor, certo? Então, repara na tua última refeição, se efetivamente tu consumiste alimentos que te saciaram, essa fome pode ser muito fome emocional. E então, verifica quando é que te dá, o que é que te desperta para essa fome. Há qualquer coisa na tua vida que te faz querer aquele alimento em específico. Muitas vezes, por exemplo, pode ter acontecido quando eras criança, magoaste-te e o adulto que estava responsável por ti, para te consolar, deu-te um bolo de chocolate. Agora, quando alguma coisa à tua volta te magoa, te fere, podes querer muito o bolo de chocolate, que vai servir como uma compensação. A dor é um gatilho que desperta em ti um consolo que te leva a consumir o bolo de chocolate. E quando tiveres consciência disso, vais conseguir mudar ou ressignificar esse momento. Experimenta, tenho vontade, identificaste, estás completamente consciente de qual é o gatilho mental ou aquela que te vai despertar para essa vontade de comer bolos, de comer hidratos, de comer doces. Então, quando isso despertar, muda. Bebe um café amargo, por exemplo. Hoje, amanhã, e vai associando aquele momento a outro sabor, dentro do conceito. Vais ver que em menos tempo do que aquilo que esperas, esse gatilho foi substituído por outro, essa âncora foi substituída por outra e é muito mais fácil depois lidares com isso. Outra pergunta foi: aveia entra no conceito? Bom, aveia entra em que conceito? Eu vou só já assinalar as perguntas que já respondi. Fomes e esta. Pronto. Aveia entra no conceito. Num conceito de alimentação de verdade, se formos pensar, a aveia é um alimento, mas quando nós vamos para a natureza, nós não conseguimos simplesmente apanhar a aveia e a consumir exatamente como está. Precisamos de processá-la, seja em casa, seja fora de casa, precisamos eventualmente de demolhar, de moer, de fazer qualquer processo. E isso já vai fazer com que não seja um alimento que na natureza esteja pronto para consumirmos. Até porque se nós olharmos para a nossa dentição, não está preparada para comer esse tipo de grão. Ou seja, além disso, a aveia é um cereal e os cereais, principalmente os cereais com glúten, mas na maioria, todos os cereais são retirados do conceito deste tipo de alimentação. E porquê? Porque também são excelentes fontes de amido. Tudo aquilo que está à volta daquele germezinho que depois vai dar a planta é amido. E o amido no nosso corpo funciona como pura glicose e nós evitamos alimentos que são ricos
em açúcares, principalmente os que são fontes de hidratos de carbono de absorção simples, ou seja, os amiláceos. E a aveia, a cevada, o trigo sarraceno, tudo isso são alimentos que contêm muito amido e que não é boa ideia termos no nosso dia a dia, no nosso prato. Outra pergunta. Eu gosto de comer sopa. Faço bem ou mal comer sopa no início da refeição? Podes fazer bem, podes fazer mal. Depende da sopa. Se for uma sopa que tenha como base legumes que estão dentro do conceito, ou seja, alimentos de verdade. Se for uma sopa que não tem lá dentro aqueles intensificadores de sabor, aqueles caldos de carne processados, se for uma sopa que não levou massas, arroz, é uma sopa que sim, podes consumir se esse é o teu estilo. Se for uma sopa que tenha alguns desses ingredientes ou que seja muito rica em amiláceos, por exemplo, se nós pensarmos no nosso caldo verde tradicional, a base é essencialmente batata. É uma sopa muito rica num alimento que é puro amido. Logo, não é boa ideia fazer disso uma entrada, comer um caldo verde. No entanto, se pegarmos nessa receita, retirarmos a batata e colocarmos, por exemplo, couve-flor, vai ficar com uma base cremosa da mesma forma e já podes consumir um caldo verde adaptado ao nosso estilo. Compreendeste? Sim, podes consumir sopa a qualquer hora. No entanto, há uma outra questão em relação às sopas que também deves ter em atenção. As sopas podem ser só por si uma refeição quando têm proteína animal misturada. Se não tem proteína animal, deve ser só uma entrada e no segundo prato, sim, tens que consumir a proteína. Já em todas as outras, na segunda aula e na terceira aula, vimos o que sobre as proteínas, que são os alimentos mais densos nutricionalmente, ou seja, a proteína animal é a base da tua alimentação. Tudo o resto vai te ajudar a complementar bem ao teu gosto, porque como vimos ontem, importa que dês muito sabor ao teu prato para sentires prazer, verdadeiramente prazer em comer e poderes manter um estilo de vida saudável baseado na alimentação de forma bem saborosa. Está bem? Então, mais uma resposta dada, ok? E já estamos com quase 20 minutos de aula. Vamos à próxima questão, porque depois ainda tenho mais 2 assuntos para falar contigo. Próxima seria, o que comer na primeira refeição? Sempre ovos? Isso enjoa, aborrece. Posso começar o dia a comer fruta? Posso comer um probiótico? É assim, os ovos são muito práticos e para quem toma uma primeira refeição logo de manhã, a minha geralmente é tomada por volta da 1 da tarde, portanto eu geralmente já faço uma refeição mais equiparada a um almoço, mas quem gosta de comer ou precisa de comer alguma coisa de manhã, por exemplo, por uma questão de estar a tomar medicação, é importante que realmente pense nisso e comer sempre ovos pode saturar. Se bem que às vezes eu começo a perguntar,
Será que as pessoas que comem sempre pão ao pequeno almoço depois ficam aborrecidas de estar sempre a repetir o pão? É que por norma dizem, quando começam o estilo paleo, ai, eu não passo sem o meu pãozinho. Eu acho que eu agora podia dizer, ai, eu não passo sem os meus ovos. Mas pronto, fica essa reflexão. Até que ponto é que o comer sempre a mesma coisa, dependendo da coisa, uma enjoa e a outra eu não passo sem. De qualquer forma, além de poderes variar a forma como comes os ovos, desde mexidos a cozidos, omelete, feitos no forno, bater as claras em castelo e fazer uma receita assim, colocá-las no forno, quando estiverem quase cozidas, colocar lá a gema, colocar uns bocadinhos de bacon, enfim, isto são outras sugestões. Podes também, por exemplo, optar por comer uma sopa ao pequeno almoço, por que não? Lá está, uma sopa com proteína. Porquê é que o pequeno almoço tem que ser ovos ou porquê é que o pequeno almoço tem que ser pão? Não tem que ser. Hoje, o meu filho, o Pedro, para o pequeno almoço dele, antes de ir para a escola, se na escola lhe perguntasse o que comeste ao pequeno almoço, iam chamá-lo novamente mentiroso. Mas o que ele comeu para o pequeno almoço foi hambúrgueres. Temos carne moída, carne picada, fizemos os hambúrgueres em casa e fizemos 2 ou foi 3, não sei, depende do tamanho. Ele comeu só isso ao pequeno almoço. Foi para a escola com energia, esteve na escola focado naquilo que estava a fazer, sem sonolência, sem fome durante as aulas e voltou para almoçar. Não, ele não lanchou na parte da manhã. Por norma, ele leva sempre alguma coisa, mas não precisa, embora tenha sempre na mochila alguma coisa caso precise de lanchar. Mas por norma, ele nunca precisa. Porquê? Porque alimenta-se bem de manhã. Porque tem um pequeno almoço de qualidade, que podem ser, por exemplo, os hambúrgueres. Pode ser, por exemplo, um bife de vaca. Pode ser abrir uma lata de atum se estás com muita pressa, eu falo por mim, colocar um fiozinho de vinagre, porque adoro, e comer rapidamente. Ou então podes mesmo fazer uma refeição completa como se fosse um almoço ou um jantar e saltar, por exemplo, a refeição do almoço. Suponho, preciso de tomar o pequeno almoço ou preciso de comer de manhã porque tenho medicação para tomar e preciso de comer à noite. Então, será que precisas de almoçar? Podes fazer ao pequeno almoço, não um pequeno almoço, mas uma refeição completa e assim, por exemplo, já não almoças. E fazes um jejum até, sei lá, um pouco mais tarde, até às 5 da tarde, por exemplo. E pronto, tens uma outra refeição, que é um pequeno almoço. Almoço e um teu estilo muito próprio. Não é necessário saltar o pequeno almoço, não é necessário saltar o lanche, não é necessário saltar o almoço, não é necessário saltar o jantar. Come quando tens fome ou, no caso de precisares de tomar medicação, come uma refeição completa. Uma coisa que ajuda muito é não dares o nome de pequeno almoço, almoço, lanche, jantar, ceia. Olha para o teu dia e pensa, hoje vou fazer 2, 3 refeições. Esta é a refeição número 1, aquela é a refeição número 2, a outra é a refeição número 3. E pronto, assunto resolvido. Quando tu te mentalizares que são refeições, não começas a pensar sempre ovos ao pequeno almoço. O que é o meu pequeno almoço? É uma refeição. Isso só, uma refeição.
uma coisa que também é muito prático é fazer mais ao jantar e de manhã ter, igual ao jantar, um prato preparado para comer logo que te levantes. E estas foram as principais perguntas que me chegaram, e já estamos com 25 minutos, que me chegaram para que eu pudesse responder. Daqui até domingo, quem sabe, ainda poderei responder a mais alguma, embora eu não tenha planeado. No entanto, se tens dúvidas, deixa aqui embaixo, na parte dos comentários, que depois eu hei de arranjar uma forma de te responder. E vou-te dizer como é que vou responder. Vamos a um outro assunto que lá no Telegram foi falado logo no primeiro dia e que eu prometi que iríamos ter espaço para falar disso. E que é importante. É importante conhecermos um pouco sobre isso e falta falarmos disso para que tu tenhas tudo nas tuas mãos para começares sozinho ou sozinha a tua caminhada. Se assistires a todas as aulas, fizeres exatamente, passo a passo, tudo aquilo que eu tenho estado aqui a ensinar-te, que foi exatamente o que eu fiz para perder 25 quilos, meio quilo por semana, durante um ano, tu também consegues. Focares-te, teres a informação do que vai ser o teu estilo, limpares a tua mente de mitos, começares a criar a tua lista e a fazer refeições, principalmente dando ênfase à proteína animal e ao sabor das refeições, e chegas lá. É isto o passo para te conseguires. Mais nada. Não precisas de mais nada. Mas há o tal assunto que falamos no Telegram. E o assunto é jejum. Onde é que entra o jejum? Faço jejum quando? Eu faço jejum e não passo fome. Porquê? Porque o conceito que nós falamos na terceira aula sim, sobre comemos para nos nutrir e para termos energia, implica que quando temos todos os nutrientes necessários no nosso organismo, a nossa necessidade de comermos com mais frequência diminui de forma brutal. Ou seja, sim, os jejuns acontecem se fizeres tudo certinho, se evitares os alimentos com elevada concentração de açúcar que esteja bem disponível para o teu organismo e que, ou seja, de hidratos de carbono. E uma vez com o corpo nutrido, a tua vontade de comer diminui muito e o jejum surge espontaneamente. E é este o jejum que é mais saudável. É este o jejum que tu deves procurar. Não é... Sim, há os protocolos de jejum. Há o protocolo 12-12, que toda a gente deveria fazer. Sigam um estilo de alimentação, de comida de verdade, um estilo paleo, o teu estilo paleo ou não, porque é justo para o nosso corpo que se passamos 12 horas durante o dia a comer, passemos 12 horas a lhe dar descanso para que ele possa tratar dos seus assuntos, certo? Então, o protocolo 12-12 é obrigatório praticamente toda a gente fazer, convinha que sim. Depois temos os outros protocolos, 16-8, por exemplo, que é aquele que eu sigo mais, já me lembro do 14-10, sim, que é 14 horas a comer, 14 horas de jejum, 10 horas numa janela de alimentação, 16-8, que geralmente é aquele que eu faço. Porquê?
porque geralmente eu não como logo de manhã, então eu janto, eu faço uma última refeição assim ao fim do dia, para depois, a meio do dia, fazer uma nova refeição. E então, eu nunca conto as horas, mas em média eu devo fazer 16 horas, alguns dias 15, outros dias 18 horas de jejum, por norma, sem muito apego às horas. Há, por exemplo, o protocolo de só fazer uma refeição por dia, ou seja, 24, mas acima de tudo, e é fundamental o quê? Que tu comas quando tens fome, que faças uma refeição com base de proteína, que seja nutritiva para o teu corpo, isso é fundamental, e que depois te deixe saciada, que te deixe saciado e que te permita fazer um período maior sem estar preocupado, sem estar preocupada com a alimentação. Jejum vai potenciar a tua perda de peso, por exemplo, vai potenciar o facto de otimizares a tua saúde, mas o jejum só é aconselhado dentro do estilo paleo às pessoas que já cuidam da sua alimentação e que depois disso o corpo já começa a fazer os jejuns sozinho. Então, se ainda não estás com menos fome, é porque a tua alimentação ainda não está otimizada, precisas de cuidar da alimentação. O jejum vai surgir. Acerca do jejum, uma das pessoas que eu mais admiro e que fala muito sobre o jejum é o Dr. Jensen Fung, e numa das aprendizagens que fiz com ele fala em 11, 12, 14, deixa-me cá ver, 14 pontos para fazer com que, ou falar dos benefícios do jejum. E, por curiosidade, eu resolvi trazer-te aqui 3 deles. O primeiro, foi-lhe feita a pergunta: quais os benefícios do jejum intermitente? E então ele respondeu: perda de peso, regressão de diabetes tipo 2, durante jejuns mais longos aumenta a hormona do crescimento e dá-se a autofagia. Outra pergunta, ou se calhar vamos falar um pouco sobre isto. Perda de peso é óbvia. Se não estamos a comer, não estamos a ganhar peso. Ponto. Regressão de diabetes tipo 2. Sim, e se acompanhado com um tipo de alimentação baixa em hidratos de carbono, então é praticamente garantido que diabetes tipo 2 desapareçam. E pessoalmente já tenho casos de clientes que regrediram as diabetes de tipo 2 porque começaram a cuidar da sua alimentação. Durante os jejuns mais longos aumenta a hormona do crescimento. Isto quer dizer, pura e simplesmente, que estamos menos dispostos a envelhecer. Mas o jejum não é aconselhado a crianças, ok? Jejuns, crianças sim podem fazer jejum com objetivos, por exemplo, as 12 horas, porque é o normal. O meu filho faz, sim, o Pedro faz jejuns de 12 horas, mas só isso. E, eventualmente, se estiverem doentes, porque por norma, quando estamos doentes e que o corpo está a lutar com uma doença, naturalmente nós não temos fome. Nesses casos também é normal que uma criança possa fazer jejum. Outra pergunta
que fizeram ao Johnson Funk é porque ganhamos peso. Simples. A insulina diz ao corpo para armazenar gordura, ou seja, para ganhar peso. E foi só isto que ele respondeu. E como é que nós fazemos? Vamos fazer com que tenhamos menos insulina a circular no nosso organismo. Como é que fazemos isso? Menos açúcares e menos hidratos de carbono. Ponto. Posso beber ou comer durante o jejum? Resposta do Dr. Johnson Fung. O jejum clássico só podemos consumir água. O jejum seco não podemos consumir nada. O jejum de gordura ou jejum glicêmico fisiologicamente faz sentido porque estamos consumindo calorias, mas não estamos a estimular a insulina. E então permite ter a maior parte dos benefícios do jejum intermitente. Por isso é que, baseado neste ponto, é que, por exemplo, podemos tomar um caldo de ossos e mantermos-nos em jejum glicêmico. Podemos... Até me custa falar disto porque eu não sou nada adepta e acho uma péssima ideia usar isso. Mas podemos, por exemplo, beber um turbinado e pensar que isso não vai influenciar o nosso jejum. Estamos a falar de um jejum glicêmico, um jejum que não vai influenciar ou que vai influenciar de forma muito pequena a nossa produção de insulina. Ou seja, durante o jejum vale água, vale café, vale chás, vale caldo de ossos, chás sem adoçantes, cafés sem açúcar e sem adoçantes, chás também sem açúcar, porque também é importante que desapeguemos de nós o sabor doce, para que possamos ter menos daquilo a que chamamos de vontade de comer doces. E isto era o que eu tinha para falar sobre jejuns. Sim, são importantes, sim, são excelentes para o nosso organismo. Sim, é durante o jejum que se dá a autofagia, ou seja, que se limpa o lixo que está nas células e que rejuvenescemos. Sim, deves fazer jejum quando o teu corpo está adaptado, porque primeiro tens que cuidar da tua alimentação. Nutre o teu corpo, que o jejum surge naturalmente. E ninguém está a fazer competição para ver quem consegue jejuar mais tempo. Aliás, sem acompanhamento médico, jejuns superiores a 24 horas são, pura e simplesmente, asneira. Podem ser válidos em alguns casos e em alguns casos que seja de forma terapêutica. Se é para usar de forma terapêutica, então temos que ter acompanhamento de profissionais de saúde. Esclarecidos sobre os jejuns, sobre alguma questão que ainda não falamos e que queiras ver respondida, tem zona de comentários aqui. Vai lá. E pronto, tu tens na tua mão tudo o que precisas para caminhar sozinha. Para caminhar sozinha. Se chegaste até aqui, estás mais do que preparada. Estás mais do que preparado. Podes ir. Eu ainda tenho algumas coisas para dizer a quem prefere acompanhar ou seguir o percurso acompanhado. Se não é o teu caso, já tens tudo. Eu já não tenho mais nada para te dar aqui, neste momento. Para quem quer fazer o percurso acompanhado, eu vou-vos contar um segredo.
Vocês sabem que eu fiz ao longo de um ano o Desafio 21, que foi um desafio de 21 dias e ao longo desses 21 dias tínhamos grupos no WhatsApp, uns maiores, outros menores, em que fazíamos uma caminhada. E tivemos sucesso com muitos casos de sucesso com essa caminhada. Tivemos gente a perder muito peso, tivemos gente que melhorou os seus parâmetros de saúde e o feedback foi fantástico. Mas em todos os desafios eu tive uma queixa comum, que foi: é pouco tempo, Bela. E então chegou mais tempo. E tenho estado a preparar arduamente o próximo projeto, que vou-vos mostrar aqui e só para quem ficou até este momento, que é o S2, com esta programação toda. E o que é o S2? É um programa de acompanhamento que vai decorrer, é o programa S2, é o novo nome do novo projeto e estou super entusiasmada porque está a ficar simplesmente espetacular. E este projeto é o upgrade do Desafio 21, portanto, se já ouviste falar do Desafio 21, o que está para vir é 2, 3 vezes melhor do que aquilo. Porquê? Porque em vez de 21 dias vamos ter 60 dias. 60 dias de acompanhamento. Dentro destes 60 dias vamos ter 2 desafios 21. E vamos ter, além desses 2 desafios 21, vamos ter 2 semanas alternadamente entre um e outro para tirarmos dúvidas, para fazermos eventos online, para... Eu não te vou revelar tudo, não é? São 21 dias, já todos aqui esquematizados. Cada cor vai significar uma coisa. Esta cor-de-rosa é a semana do foco, ok? É aquilo que estamos a fazer agora e que termina no domingo. O resto é toda a programação já feita para o S2, um programa que vai se basear essencialmente em otimizar a tua saúde, são 2 meses para otimizares a saúde com base em estilo de vida, com foco na alimentação e com a minha presença de 2 formas, como coach e como mentora. Eu vou associar as 2 coisas porque tenho formação para isso, porque é esse o meu trabalho agora e como coach vou-te dar ferramentas, vou permitir que traces o teu percurso e vou-te ajudar a seguir até atingir o teu objetivo, e como mentora, porque passei por esse processo, posso eventualmente te dar sugestões que penso que te vão ajudar em muito a atingir o teu objetivo. E já viste o que foi a semana do foco? A semana, o programa S2, Saúde em 2 meses, é muito mais do que foi isto. Segunda-feira, às 9 da manhã, eu vou contar tudo o que é este programa. Vou-te dizer tudo o que vamos fazer, que é cada uma destas cores, o que é o objetivo de cada passo e o que é que vamos fazer durante estes 2 meses. Está programado para começarmos no dia 17 de outubro e eu vou receber inscrições entre o dia 7 e o dia 14, mas eu tenho um número limitado de pessoas porque vou fazer um acompanhamento mais personalizado.
E então, se eventualmente antes do dia 14 eu tiver o meu número de vagas preenchido, eu vou cancelar as vendas para mais, está bem? Ou a inscrição para este programa. E vamos começar o programa em grupo no dia 17 e vamos terminá-lo, 17 de outubro, precisamente no dia 15 de dezembro. Dia 15 de dezembro vamos já estar, para quem quer perder peso, por exemplo, para ficar lindo, linda para as festas de fim de ano, para os jantares de Natal que costumam acontecer, para quem quer estar com energia para todo aquele tempo festivo, nós terminamos a tempo de estar super preparado, super preparada para essa época festiva que se aproxima. E mais, vais estar não só preparado e preparada fisicamente, como também vais estar consciente de todas as escolhas que poderás fazer durante essa época. Sejam elas dentro do conceito, sejam elas fora do conceito. E não, essas escolhas não vão estragar tudo o que fizeres nestes 2 meses, porque vais-te fortalecer, vais-te preparar e vais estar pronto para tudo isso. Portanto, é assim, segunda-feira, às 9 da manhã, vou lançar um vídeo onde vou explicar passo a passo tudo o que é o programa S2 Saúde em 2 meses e vou-te explicar tudo o que vamos fazer. E se quiseres fazer o teu percurso acompanhado, acompanhada, se quiseres fazer parte de uma comunidade que vai dar as mãos e vamos juntos obter resultados espetaculares, não percas segunda-feira e já sabes, assim que eu tenha um número de pessoas preenchido para as vagas que eu tenho, eu vou encerrar as inscrições. E pronto, este é o último vídeo da Semana do Foco. Foi bom para ti? Aprendeste muita coisa? Espero que tenha sido útil tudo isto, todo este percurso para ti. Quer faças este teu crescimento sozinha, sozinho, quer venhas fazer parte do grupo do programa S2, foi muito bom ter-te aqui comigo, foi muito bom poder partilhar contigo e garantidamente aquilo que tu tens permite-te caminhar sozinho até onde quiseres. Se quiseres fazer essa tua caminhada connosco, estamos aqui segunda-feira. Obrigada de coração por teres estado aí ao longo desta semana. Obrigada por teres feito parte deste projeto. Foi uma semana que me deu muito prazer em fazer. Foi uma semana que me deu trabalho, que me exigiu muito mais, porque como estava a preparar o programa S2, foi fazer as 2 coisas em simultâneo e exigiu muito mesmo, mas espero que tenha sido útil para ti, que tenha valido a pena e encontramos-nos por aí. Até breve, até segunda-feira às 9 e até lá, já sabes, fica bem. Eu sou a Bela Margarida. Tranquilamente, até segunda.